Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós iremos aprender divisão de frações. Então pessoal, primeiramente nós vamos aprender divisão de fração por fração, tá ok? Vamos lá então. Ó, primeiro vai ser divisão de fração por fração, tá? Então vamos aqui para o exemplo. Luciana tem 1/4 de pizza e quer dividi-lo. Então aqui está dizendo que Luciana tem 1/4 de pizza e quer dividi-lo igualmente entre seus dois irmãos. Então aqui já está dizendo qual é a operação, não é? 1/4 divididos por 2, tá? É referente aos dois irmãos de Luciana. Que parte de pizza cada irmão receberá? Então vamos lá. Veja como se resolve. Para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas o que é mesmo o inverso de uma fração? Veja alguns exemplos. O inverso de uma fração é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui 1/4, ó, vou colocar aqui embaixo, 1/4, o inverso dessa fração é quando eu troco o numerador e o denominador de lugar. Então, se eu tenho 1/4, tá? Eu troco de lugar. O inverso de 1/4 é 4/1. Outro exemplo. Se eu tenho aqui, ó, 2/9, o inverso de 2/9, 9/2, ok? Como já vimos, para encontrar o inverso de uma fração, basta trocar a posição do numerador, tá? Pela do denominador. Agora, como é que a gente vai fazer aqui para resolver essa situação? Vamos lá. Primeiro, a primeira fração vai continuar a mesma. Se aqui é 1/4, ela aqui vai permanecer como 1/4. Tá ok? Segundo passo, troca-se o sinal da divisão pelo de multiplicação. Então aqui é o sinal da divisão. Para cá, não vai ser mais divisão, vou trocar pelo sinal da multiplicação. Terceiro passo, inverte a segunda fração. Esse 2 é como se tivesse 1 aqui embaixo. Como é que eu inverto a segunda fração? Aí vai ficar 1/2. E o quarto, efetua-se a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, vocês já aprenderam o que significa esse inverso, não é? Isso daqui que é o inverso, ó. É só trocar de lugar, tá, pessoal? Agora, vamos ver aqui um exemplo de divisão de inteiro por fração. Divisão de inteiro por fração. Veja a situação que Maurício e Vicente lançaram para Pedro e Tiago. Quanto é a metade de 4/5? Ou seja, 4/5 divididos por 2. Então aqui a gente pode observar que a metade de 4/5 é 4 décimos.
ou seja, 2/5. E para se dividir um inteiro por fração? Um inteiro por fração ou fração por inteiro, que poderia estar ao contrário. Poderia estar assim, ó, o 2 aqui, divididos por 4/5, tá? Iria ser a mesma coisa. Primeiro, coloca-se sob o inteiro o número 1. Olha aqui, ó, como eu falei. Coloque o número 1 aqui embaixo, tá? Segundo, troca-se o sinal da divisão pelo da multiplicação. Então, vamos lá. Neste caso, aqui, ó. Vamos repetir, 4/5, troco o sinal, inverto a segunda fração, ó, 1/2, e faço a multiplicação. 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 2 é 10. Eu posso simplificar o 4 e o 10? Sim, eles são pares. Posso simplificar por 2, mas quando eu simplifico por 2 em cima, eu também tenho que simplificar pelo mesmo número embaixo. 4 divididos por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 10 divididos por 2 é 5, porque 2 vezes 5 é 10. E ela já está na forma irredutível. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo. Ó, 2 divididos por 3/7. Aqui eu vou colocar 1 embaixo. Embaixo do inteiro eu vou colocar o número 1, tá? 2/1, ó. Vou repeti-lo. A primeira fração sempre vai permanecer a mesma. Aqui, a partir do sinal é que eu troco. Troco o sinal da divisão pelo da multiplicação. Inverto a segunda fração. Ó, se é 3/7, vai passar a ser 7/3. E faço a minha multiplicação tranquilamente. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 3, 3. Agora nós vamos ver mais uma situação. Vamos ver agora a divisão de número misto por número misto. Se você não lembra como é que transforma número misto em fração imprópria, seria bom você dar uma olhada nessa aula que já está gravada aí no canal, tá bom? Então vamos lá. Para poder dividir um número misto por outro, precisamos transformá-los em frações impróprias e depois multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Olha aqui, ó. Bem fácil também, ó. 2 inteiros e 4/7 divididos por 1 inteiro e 2/3. Já sei, tia Eliane, repete a primeira fração. Não, você não vai repetir nada. Primeiro você vai fazer a transformação do número misto. O que é número misto? É quando há uma mistura de número inteiro, esse aqui é o 2, tá vendo? O 2, o número inteiro, com fração imprópria. Número misto, depois que você transformar um número misto, é que você vai fazer aquela regrinha. Então vamos lá, ó. 7 vezes 2, multiplica o denominador pelo inteiro. 7 vezes 2, 14. Aí, esse 14, o que eu faço? Somo com o 4, que é o numerador. 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18. E qual vai ser o denominador? Repetir aqui, ó, o 7. Repetindo aqui o sinal, eu vou fazer aquele processo depois que eu transformar, tá? Aqui, ó, mesma coisa. 1 vezes 3, 3. 3 mais 2, 5. Denominador, 3. Agora sim. Agora eu tô com isso aqui, ó. Agora que eu vou fazer aquele processo, ó. Repete a primeira fração. Troca a divisão pela multiplicação. Inverte a segunda fração. Se é 5/3, vai passar a ser 3/5. E faço a multiplicação, tá?
18 vezes 3, 54. E 7 vezes 5, 35. Tranquilinho, tranquilinho, tá bom? Lembrando que eu só posso efetuar a multiplicação, ó, fazer esse processo aqui depois que eu transformar o número misto. Tá bom, pessoal? Olha, eu queria que vocês memorizassem isso daqui, ó. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Vamos lá. Repete a primeira fração. Se você quiser anotar no seu caderno, pode anotar, tá? É bom anotar. Repete a primeira fração. Troca a divisão. Ó, primeiro passo, segundo passo. Troca a divisão pela multiplicação. Dá até para rimar, não é, gente? Mas é uma rima mesmo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai cantar. Inverte a segunda fração. A professora faz de tudo para o aluno aprender, gente. Inverte a segunda fração. Ó, o quarto. E faz a multiplicação. Então vamos aprender a musiquinha, pessoal? Ó, repete a primeira fração. Repete a primeira fração. Troca a divisão pela multiplicação. Inverte a segunda fração. Inverte a segunda fração. E faz a multiplicação. Eu quero ver. E faz a multiplicação. É a nossa musiquinha pra gente aprender a fazer a divisão de frações, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você tem dúvida em números mistos, inclui lá na playlist de matemática, de conteúdo de matemática. Tá bom? Espero ter ajudado. Beijos!